Graças e paz, meus irmãos. Que prazer estar aqui nessa noite e ver a ordenação ao ministério pastoral do meu querido amigo, irmão, agora pastor Tiago Dutra. Nós crescemos juntos, nós nos conhecemos desde os 5 anos de idade, basicamente. Então nós estamos juntos nessa caminhada há 30 anos, né? Quero dizer que a sua amizade é muito reconfortante para mim, é uma bênção tê-lo como amigo e agora como colega de ministério também. Deus te abençoe ricamente. Agradeço aos irmãos pelo convite de compartilhar a palavra de Deus, é sempre com muito temor e tremor que eu subo ao púlpito, porque afinal de contas, nós estamos falando de Deus, na presença de Deus, para o povo de Deus. Meus irmãos, peço que vocês abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Assim diz a palavra de Deus: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Eu quero me concentrar sobretudo na primeira parte do versículo que diz: tem cuidado de ti mesmo. Meus irmãos, recentemente, eu e minha esposa tivemos o privilégio de visitar a Itália. País belíssimo, sem dúvida alguma. E os italianos têm fama de que se vestem bem. E de fato, meus irmãos, os italianos de uma cidade como Milão, por exemplo, se vestem de uma maneira sublime. É como se fosse uma passarela a céu aberto. Eles se vestem realmente muito bem. No entanto, o setor têxtil, não apenas na Europa, mas em todo o mundo, encontrou, em alguns países pobres da Ásia, uma fonte de lucro. Países pobres da Ásia têm fornecido uma mão de obra barata para esses grandes produtores de roupa. Muitas grifes famosas contratam os serviços de pessoas muito pobres de Bangladesh. Se você olhar para aqueles milaneses vestidos de forma sublime, de forma pomposa, você nem imagina que as suas roupas foram confeccionadas por mãos pobres de pessoas que vivem em Bangladesh. Jornadas extenuantes, salários baixíssimos, trabalho infantil. As condições de trabalho nessas fábricas são absolutamente deprimentes e degradantes. As condições subhumanas dos trabalhadores do setor têxtil de Bangladesh vieram à tona principalmente quando, no ano de 2013, uma fábrica desmoronou. Um prédio que abrigava 4 fábricas do setor têxtil simplesmente desmoronou. Mais de 1.100 pessoas morreram. 1.100 trabalhadores do setor têxtil morreram. Mas quando esses corpos foram escavados, quando eles vieram à tona mais uma vez, quando eles foram trazidos à luz de debaixo dos escombros, que tipo de roupa os irmãos acham que esses trabalhadores estavam vestindo? Será que eles estavam vestidos tão bem quanto os milaneses para que eles fabricavam as roupas? Será que eles estavam vestidos com vestes suntuosas, ricas, muito bem adornadas, finíssimas? Quais eram as roupas que aqueles trabalhadores de Bangladesh estavam vestidos quando foram encontrados? Obviamente, como pessoas muito pobres que eram, eles estavam vestindo roupas muito pobres também. Roupas nada suntuosas. Roupas comuns de trabalhadores pobres. O que eu quero destacar para os irmãos aqui é que esses funcionários de Bangladesh estavam fabricando roupas que eles jamais usariam. Eles estavam vestindo pessoas de muito longe, com roupas finíssimas, com roupas caríssimas, mas eles mesmos jamais usariam essas roupas. A situação deprimente desses pobres trabalhadores de Bangladesh ilustra muito bem o estado deprimente de alguns pregadores do evangelho. Muitos pregadores do evangelho vão levar dezenas, centenas ou milhares de pessoas aos céus. Muitos pregadores do evangelho, com muito cuidado, confeccionam roupas finíssimas, tecidas com a própria justiça de Cristo. Esses pregadores vestem as pessoas com essas roupas.
Muitas pessoas andarão nos céus com roupas resplandecentes que foram cuidadosamente tecidas e confeccionadas por pregadores do evangelho maltrapilhos. Pregadores do evangelho que, por mais que vestem pessoas, estão nus. Pregadores do evangelho que vão levar pessoas ao céu, mas que eles mesmos não vão entrar lá. Meus irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Nós pastores, nós pregadores, nós ensinadores da palavra de Deus, fomos chamados pelo próprio Deus para anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que tarefa sublime, que tarefa grandiosa, que tarefa espetacular nos foi confiada. Mas, ao mesmo tempo, nós que fomos chamados para cuidar de outras pessoas, temos que cuidar também de nós mesmos. Nós que cuidamos da alma de outras pessoas, devemos cuidar da nossa própria alma. Aqueles que vestem outros podem, por descuido, acabar nus. Os que alimentam espiritualmente outros podem morrer de fome. Os que dão abrigo a outros podem, se não vigiar, acabar desabrigados. E é sobre isso, meus irmãos, que nós vamos falar nessa noite. Nós, pregadores do evangelho, nós cristãos de forma geral, precisamos cuidar de nós mesmos, como nos orienta aqui o apóstolo Paulo. Essa orientação de Paulo que nós lemos foi dada a um jovem pastor chamado Timóteo. Tanto eu como o Tiago somos jovens pastores. Nós estamos começando no ministério pastoral. Talvez nosso caso não seja tão diferente assim quanto o de Timóteo. A admoestação de Paulo é clara. Tem cuidado de ti mesmo. Esse Timóteo, para quem Paulo deu essa orientação, tinha sido enviado por Paulo, até esse momento, para as igrejas de Corinto, Filipos e Tessalônica. Timóteo era um grande auxiliador do apóstolo Paulo no ministério. Talvez Paulo não confiasse em ninguém, tanto quanto ele confiava em Timóteo. Timóteo era o seu braço direito. Timóteo era alguém por quem Paulo tinha muita estima, em quem Paulo confiava muito. Essa orientação foi dada a esse homem. Paulo confiava tanto em Timóteo, que muitas das suas cartas, pelo menos algumas delas, foram escritas juntamente com Timóteo. Não sei se os irmãos já perceberam, mas Paulo assina algumas das suas cartas junto com Timóteo. Por exemplo, abram suas Bíblias. Em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 1. Assim diz a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Timóteo escreveu essa segunda carta aos Coríntios juntamente com o apóstolo Paulo. Esse é o caso também da carta dirigida à igreja de Filipos, à igreja de Colossos e as duas cartas dirigidas à igreja de Tessalônica. Timóteo era um jovem prodígio. Era um jovem que em Paulo de fato confiava. Talvez Timóteo fosse o auxiliar mais confiável do apóstolo Paulo. Mas agora, Paulo tem uma nova missão para Timóteo. Paulo já tinha mandado Timóteo para Corinto, para Filipos, para Tessalônica, a fim de confirmar o evangelho nessas cidades, mas agora, Paulo tem uma difícil tarefa para Timóteo. Timóteo deve ir agora para Éfeso. Timóteo deve confirmar o evangelho apostólico na cidade de Éfeso. A igreja em Éfeso tinha sido fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Em Atos 18 e 19, nós lemos a respeito da fundação dessa igreja. Deus promoveu um poderoso e genuíno avivamento em Éfeso por meio do ministério do apóstolo Paulo. Milhares de pessoas vieram à fé cristã em Éfeso por meio do ministério do apóstolo Paulo. Paulo fundou em Éfeso uma comunidade vibrante, uma comunidade saudável, uma comunidade de cristãos verdadeiros, de cristãos que, apesar das perseguições, estavam firmes em Cristo Jesus. A comunidade de Éfeso era, de fato, maravilhosa, vibrante, marcante. Mas, devido às condições adversas, Paulo precisou sair de Éfeso. Paulo precisou dar continuidade ao seu ministério itinerante de cidade em cidade. Mas, antes de ir embora, de uma vez por todas, Paulo estava numa cidade chamada Mileto, então convocou os anciãos, os presbíteros, os pastores da igreja de Éfeso.
Paulo quis dar para esses pastores algumas orientações antes que ele partisse. E uma orientação em particular, eu quero destacar para os irmãos. Abram suas Bíblias em Atos 20, versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Assim diz a palavra de Deus: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olhando para a nossa tradução, não fica tão claro assim que os termos usados pelo apóstolo Paulo nesse versículo são basicamente os mesmos que Paulo usaria anos mais tarde na sua segunda carta, na sua primeira carta a Timóteo. Quando Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, os termos que ele usou são muito semelhantes aos que nós encontramos aqui em Atos 20, 28. Atendei por vós, tende cuidado de vós, cuidem de vocês mesmos. Essa foi a orientação do apóstolo Paulo para os presbíteros, para os pastores dessa igreja de Éfeso. Por que esses pastores deviam tomar cuidado de si mesmos? Quais eram os perigos que eles corriam? O versículo seguinte explica. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho de Deus. Versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Porque os presbíteros, porque os pastores de Éfeso tinham que cuidar de si mesmos? Porque Paulo sabia, por revelação do Santo Espírito de Deus, que depois da sua partida, se levantariam homens do próprio presbitério da igreja de Éfeso, que começariam a ensinar mentiras, blasfêmias, heresias para os crentes efésios. Que coisa terrível! Homens que foram ensinados, doutrinados, discipulados pelo próprio apóstolo Paulo, se perverteriam alguns poucos anos depois. Homens que ouviram o evangelho genuíno da boca do próprio apóstolo Paulo, acabariam se corrompendo. Paulo sabia disso, e por isso disse: tenham cuidado de vocês mesmos. Fiquem atentos a vocês mesmos. Busquem em vocês mesmos evidências de que vocês continuam maravilhados com o evangelho que eu preguei a vocês. Não se desviem, prestem muita atenção em vocês mesmos. Estejam atentos a cada detalhe do coração de vocês, para certificar de que vocês continuam seguindo o evangelho que eu apresentei a vocês. Se esse foi o caso de pastores que ouviram o evangelho do próprio apóstolo Paulo, pode ser o nosso caso também. Eu não recebi o evangelho do próprio Paulo. Paulo pregou para algumas pessoas, que então passaram o evangelho para outras pessoas, que por sua vez passaram o evangelho para outras pessoas, até que chegasse a mim. 2000 anos depois, o evangelho chegou a mim. Eu não ouvi o evangelho do próprio apóstolo Paulo. Eu não tive contato com uma testemunha ocular do Cristo ressurreto. Se pessoas que ouviram o evangelho do próprio apóstolo Paulo podiam se corromper dessa forma, quanto mais eu. Se os presbíteros da igreja de Éfeso, do período apostólico, tinham que tomar cuidado com a sua própria alma, essa deve ser uma preocupação que há também no meu coração. Eu não sou melhor do que esses homens. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu não devo tomar como certo que amanhã eu teria a mesma fé que eu tenho hoje. Se eu me descuidar, eu posso abraçar heresias terríveis que eu jamais imaginei abraçar. Há certos ensinamentos tenebrosos que circulam por algumas igrejas. E eu posso imaginar hoje que eu jamais vou incorrer no erro de abraçar esses ensinos. Mas, meus irmãos, ledo engano. Eu corro risco, porque eu sou humano, eu sou dotado de uma natureza pecadora. A minha natureza anseia pelo pecado. Se eu não cuidar de mim mesmo, eu posso me desviar. Eu posso abraçar esses ensinamentos que hoje eu condeno com tanta veemência, que hoje eu repudio. Amanhã eu posso estar numa posição inimaginável para mim hoje. Eu preciso cuidar de mim mesmo.
Portanto, essa admoestação de Paulo é extremamente necessária, meus irmãos. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Depois de Paulo ter dado essa exortação aos presbíteros efésios, os anos se passaram. Os anos se passaram e as palavras de Paulo se cumpriram. Heresias terríveis penetraram na igreja de Éfeso. Pessoas estavam sendo corrompidas por esses ensinamentos diabólicos. Doutrinas corrompidas, uma ética completamente distorcida, tudo isso se tornou realidade na igreja de Éfeso. Aquela igreja outrora vibrante, outrora sadia, outrora firme na fé, agora era uma igreja doente, profundamente doente. Paulo então precisou enviar para Éfeso o seu jovem amigo, o seu jovem discípulo Timóteo. Timóteo foi para Éfeso, portanto, com uma difícil missão: reforçar, mais uma vez, o evangelho paulino, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho genuíno em Éfeso. Os cristãos efésios, mais uma vez, precisavam ouvir o evangelho do próprio apóstolo Paulo por meio de Timóteo agora. Nesse contexto, em que ideias tão heterodoxas e danosas circulavam, era necessário não apenas que Timóteo velasse pelas almas dos efésios, mas também pela sua própria alma. Timóteo seria submetido a tentações em Éfeso. Timóteo ouviria o canto da sereia em Éfeso. Ouviria aquelas doutrinas que soam tão bem nos ouvidos, que parecem ser tão aconchegantes nos nossos corações. Timóteo ouviria em primeira mão esses ensinamentos. Ele estaria em perigo. Ele precisava velar não apenas pelos efésios, mas também por si mesmo. Um misto de legalismo, ascetismo e especulação parecia marcar esse falso ensino na cidade de Éfeso. Mesmo os melhores entre nós, se não vigiarmos, podemos ser atraídos por ideias contrárias à palavra de Deus. Nós precisamos vigiar, nós precisamos cuidar de nós mesmos. E hoje, de forma particular, eu quero chamar a atenção dos irmãos para 4 áreas que nós devemos atentar de forma especial: heresia, orgulho, libidinagem e ganância. Mais uma vez, heresia, orgulho, libidinagem e ganância. Nós vamos passear hoje, nessa noite, pelas 2 cartas que Paulo mandou a Timóteo e vamos averiguar o que significa naquele contexto Timóteo cuidar de si mesmo. Quais são as áreas às quais Timóteo deve estar atento? Vamos começar então pela heresia. Peço, irmãos, que abram suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 20. 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20. Assim diz a palavra de Deus: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé em boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Paulo menciona aqui o exemplo de 2 líderes efésios, Himeneu e Alexandre, que haviam naufragado na fé. Eles tinham começado bem, aparentemente eles tinham aderido à mensagem de Paulo, eles tinham abraçado, tinham acatado o evangelho de Jesus Cristo, mas com o passar do tempo, a sua fé foi completamente corrompida. Na sua segunda carta a Timóteo, Paulo volta a mencionar esse Himeneu. E Paulo menciona qual foi o seu erro. Himeneu se tornou o que nós chamamos de hiperpreterista. Himeneu se tornou um hiperpreterista. Himeneu passou a crer que a ressurreição dos mortos já tinha acontecido. Era um evento passado. Em outras palavras, é como se nós já vivêssemos a nova realidade da Nova Jerusalém. É como se não houvesse mais profecia a ser cumprida. Tudo já aconteceu. A ressurreição para Himeneu era um evento meramente espiritual. Como que Himeneu e outros chegaram a essa conclusão tão absurda para nós?
Isso foi possível porque, na época do apóstolo Paulo, havia uma doutrina grega, uma filosofia grega muito prestigiosa, muito afamada, muito aclamada, segundo a qual o corpo para nada presta. O corpo é insignificante. O que vale é o espírito, é a alma. Eu não preciso me preocupar com o meu corpo. Então, como que a fé cristã pode propor uma ressurreição do corpo? O corpo é inútil. Porque para que Deus vai se preocupar com o meu corpo se o corpo é inútil? Então, perceba o que aconteceu. A fé cristã foi misturada com uma filosofia prestigiosa do tempo do apóstolo Paulo. O resultado foi uma doutrina absolutamente perversa. Uma doutrina que corrompe, em essência, o evangelho de Jesus Cristo. E não é isso que muitos de nós temos visto em nossos dias. Não é exatamente isso que nós testemunhamos à nossa volta. Pessoas estão misturando o evangelho de Jesus Cristo com filosofias, com ideologias prestigiosas. O resultado é um evangelho que soa bem aos ouvidos, um evangelho que combina bem com o espírito do nosso tempo, mas que não salva. Nós devemos preservar a sã doutrina. Timóteo devia olhar para aquele ensino falso circulando em Éfeso, para o ensino de Himeneu e falar: Himeneu, pare de ensinar isso, volte à sã doutrina. Deixe de misturar o evangelho com ensinamentos falsos, ensinamentos de demônios. Deixe isso para trás, Himeneu. Essa deve ser a nossa preocupação. Nós que ensinamos a palavra de Deus, devemos tomar muito cuidado para não incorrermos no mesmo erro de Himeneu. Nós devemos cuidar de nós mesmos nesse sentido. Devemos garantir que o nosso coração é cativo à mensagem do evangelho. Nós devemos garantir que o nosso coração é sujeito à palavra de Deus apenas. Nós falamos com muita propriedade, com muito gosto, que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Isso é verdade, é maravilhoso. Mas na prática, será que esse ensinamento corresponde à maneira como nós vivemos, ao nosso ensino? Será que realmente nós adotamos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática? Será que nós não estamos negociando o evangelho, misturando o evangelho com doutrinas humanas, com ideologias humanas, com filosofias humanas? Nós devemos cuidar de nós mesmos. Devemos preservar o nosso coração do erro. Esses ensinamentos falsos, de forma geral, são muito agradáveis aos nossos ouvidos. Especialmente quando eles se revestem de erudição ou quando estão alinhados com as ideologias e filosofias mais prestigiosas. Seguir a multidão é sempre mais fácil. Ser benquisto pelo mundo é sempre mais fácil. Mas Deus não nos chama a seguirmos o caminho mais fácil. Deus nos chama a seguirmos o caminho estreito. É um caminho difícil, é um caminho penoso, mas é um caminho que conduz ao céu. Se eu tenho a esperança, a expectativa de entrar no reino celestial de Deus, eu tenho que seguir por esse caminho estreito. Esse caminho, às vezes, vai ser muito custoso para mim. Vai custar a minha reputação. Vai custar a minha boa convivência com os meus amigos, com os meus familiares. As pessoas vão passar a me enxergar como se eu fosse um primata, como se eu fosse um equino. As pessoas vão achar que eu sou burro, que não tenho inteligência. Esse é o custo, muitas vezes, de nós seguirmos a verdade. Mas, meus irmãos, vale muito a pena. Ainda que todo mundo olhe para nós com maus olhos, o que importa é o olhar de Deus em relação a nós. A opinião do mundo a nosso respeito não importa. O que importa é a opinião de Deus a nosso respeito. Se o mundo acha que a nossa mensagem é banal, é vazia, é frívola, é machista, é o que for, não importa, o que importa é a opinião de Deus sobre a mensagem que nós pregamos. Nós devemos preservar a mensagem do Evangelho, devemos guardar a nós mesmos, como diz o apóstolo Paulo. Esse, então, é o primeiro perigo que nós corremos, a heresia. Mas há um segundo também, que é o orgulho. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Timóteo 3, versículo 6. 1 Timóteo 3, versículo 6. Nesse contexto, Paulo dá orientações gerais
para aquele que pretende entrar no ministério pastoral. Paulo então diz no versículo 6 que essa pessoa não seja neófita, para não suceder que se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo. O pastor, com muita frequência, tem o seu coração tomado de orgulho. Há muitas tentações no ministério pastoral para que nós sejamos pessoas orgulhosas, pessoas cheias de nós mesmas, pessoas que olham no espelho e falam: você é o cara, você tem poder, você tem autoridade, você manda nas pessoas, você diz e as pessoas obedecem. Muitos pastores, com muita facilidade, incorrem nesse erro de orgulho. E o que é interessante é que o verbo grego, traduzido aqui como ensorbebecer-se, significa, literalmente, estar envolvido por fumaça. Veja que interessante. O verbo orgulhar-se ou ensorbebecer-se significa, literalmente, envolver-se por fumaça. É como se a pessoa orgulhosa se achasse tanto, pensasse tanto de si mesma, que ela se envolvesse por uma cortina de fumaça. Ela não pode ter contato com outras pessoas. Outras pessoas não podem ver o seu rosto, acessar a santidade da sua presença. No Antigo Testamento, por exemplo, no tabernáculo e no templo de Jerusalém posteriormente, havia muita fumaça. Logo diante do lugar santo dos santos, havia um altar de incenso, que enchia aquele recinto de fumaça. Por quê? Porque a presença divina é santa. Ela não pode ser acessada, ela não pode ser vista, porque ela é santa. É isso que pensa a respeito de si mesmo um homem orgulhoso. É como se ele estivesse envolto por fumaça. Ninguém pode acessar a sua augusta e santa presença. Ninguém pode ver a sua face. Muitos pastores, infelizmente, têm agido exatamente assim. Pastores que não têm contato direto com o rebanho. Pastores que terminam de pregar e saem pela porta dos fundos, porque não querem ter contato com o rebanho de Cristo. Pastores que se tornaram orgulhosos. Pastores que pensam muito a respeito de si mesmos. Pastores que têm uma opinião extremamente elevada de si mesmos. Quanto cuidado nós, pastores, temos que ter conosco, com a nossa própria alma. O orgulho é realmente uma tentação para todos os pastores. Nós fomos sim revestidos de autoridade, mas essa autoridade tem que ser exercida em benefício do rebanho de Deus. Eu fui chamado como pastor para servir o rebanho, e não para me isolar do rebanho. Não para me diferenciar do rebanho, como se o rebanho fosse sujo e eu limpo. Como se eu não pudesse ter contato com pessoas tão impuras quanto o rebanho de Jesus Cristo. Eu fui chamado para me misturar com o rebanho, para cuidar do rebanho de Jesus Cristo, para pegar as ovelhas de Cristo em minhas próprias mãos, para acariciá-las, para cuidar delas. Eu, como pastor, não posso ter um sentimento orgulhoso em meu coração. Talvez nada seja tão oposto ao espírito do evangelho quanto o orgulho. O evangelho nos despe completamente do orgulho, de forma que ninguém pode falar com sinceridade que crê em Jesus, que ama Cristo, que segue o evangelho, quando ao mesmo tempo tem o coração profundamente orgulhoso. Talvez nada contrarie mais o espírito do evangelho do que o orgulho. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Pastores, não se revistam de fumaça. Não se escondam do rebanho de Cristo. Não considerem sujas as ovelhas que Cristo comprou com o seu próprio sangue. Mas ainda há um terceiro risco que nós, pastores, pregadores e ensinadores do evangelho, corremos, que é a libidinagem. Abram suas Bíblias em 1 Timóteo 5, nós vamos ler os versículos 1 e 2. 1 Timóteo 5, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra de Deus. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Paulo ensina a Timóteo a maneira correta de aconselhar uma mulher, como irmã, com toda a pureza.
Relacionamentos sexuais ilícitos, infelizmente, têm ocasionado a queda de grandes homens de Deus. Recentemente, nós tivemos a queda de um grande pregador do evangelho, um homem que impactou gerações de cristãos, um homem que tinha uma vida aparentemente exemplar, mas ele caiu em adultério. Meus irmãos, grandes homens de Deus, homens muito melhores do que eu, têm incorrido em pecados sexuais. Se esse é o caso de homens tão santos, de homens tão tementes a Deus, por que não pode ser o meu próprio caso? Eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu preciso criar mecanismos em minha vida que me impedem de incorrer nesse pecado. Por exemplo, seria sábio da minha parte que eu aconselhasse sozinho uma mulher? Seria sábio da minha parte me expor a um risco tão grande? Se Salomão, o homem mais sábio de toda a história, pecou tão tremendamente nessa área, porque eu que sou mais bobo não posso pecar nessa área? Meus irmãos, eu tenho que tomar cuidado no meu coração. O meu coração, com muita facilidade, pode se encher de lascívia, pode se encher de desejos sexuais proibidos. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu preciso cuidar da minha alma, do meu coração. Cuidar de nós mesmos significa, então, em terceiro lugar, averiguar se o nosso coração não está cheio de lascívia, de libidinagem, ardendo de desejo por relacionamentos proibidos. Esteja muito atento ao seu coração. Não se esqueça do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Jesus nos ensinou que nós adulteramos não apenas quando nós praticamos o ato físico do adultério. Nós adulteramos simplesmente quando nós olhamos para outra pessoa com um olhar impuro. Quando nós desejamos o corpo de outra pessoa. Os irmãos da igreja não têm acesso ao meu coração, mas Deus tem. Eu preciso cuidar de mim mesmo, porque eu vou me apresentar diante de Deus um dia. Um Deus de quem eu não posso esconder nada. Um Deus que me conhece muito melhor do que eu mesmo me conheço. Eu vou me apresentar diante do meu Deus um dia. Nós precisamos cuidar, então, do nosso coração. E ainda, um quarto pecado, uma quarta área a qual nós devemos estar especialmente atentos, que é a ganância. Abram suas Bíblias agora em 1 Timóteo 6. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 12. 1 Timóteo 6, do 9 ao 12. Assim diz a palavra de Deus. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Muitos pastores, não apenas em nossos dias, mas ao longo de toda a história da igreja, têm incorrido no erro da ganância. Pastores que exercem o ministério pastoral não para edificar o edifício de Cristo, a igreja. Pastores que exercem o ministério não para fortalecer o rebanho do Senhor, mas exercem o ministério por pura ganância, para ganhar dinheiro. Pastores que negociam a mensagem do evangelho em troca de algum dinheiro. Essa é uma tentação a qual todos nós, pastores, estamos sujeitos. Mas nós não fomos chamados para ficarmos ricos pelo ministério. Nós não fomos chamados para acumular riquezas conquistadas à base ou à custa do rebanho do Senhor. Nós fomos chamados, meus irmãos, para abençoar, para enriquecer e não para sermos enriquecidos. Nós somos chamados para compartilhar com
com o rebanho do Senhor as riquezas do Evangelho de Jesus Cristo, e não para nos tornarmos ricos com o Evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente, mais uma vez, muitos homens têm caído nessa área. Muitos homens, ao longo de toda a história, e sobretudo em nossos dias, têm usado o Evangelho como meio de enriquecimento ilícito. Homens têm espoliado o rebanho de Deus. Homens têm tomado o ouro e a prata que pertence ao povo de Deus. Não seja esse o nosso caso. O próprio apóstolo Paulo, em diversas situações, simplesmente abriu mão do sustento da igreja para não dar motivo de escândalo. Havia muitos acusadores que cercavam o apóstolo Paulo. Muitas pessoas falavam mal do apóstolo Paulo. E Paulo não queria dar a essas pessoas ocasião para que pudesse falar mal dele. Ocasião para que essas pessoas tivessem um empecilho para chegar a Jesus Cristo. Então o que Paulo fazia? Ele abria mão do sustento da igreja ao qual ele tinha direito, como pastor, como apóstolo, para que não desse escândalo a essas pessoas. Paulo não servia a Jesus Cristo por dinheiro. Pelo contrário, Paulo perdeu tudo por causa do Evangelho. Esse é o caso dos pastores fiéis. Nós servimos a Jesus Cristo, nós servimos o rebanho de Deus, e muitas vezes nós perdemos em vez de ganhar. Nós nos tornamos mais pobres em vez de nos tornar mais ricos. Mas nós devemos fazer isso com muita alegria. Servir ao rebanho de Jesus Cristo é um privilégio indizível. É uma glória para nós. Que maravilha poder enriquecer outras pessoas com a mensagem do Evangelho. Nós não fomos chamados para nos enriquecer, mas para enriquecer o rebanho de Cristo. Portanto, cuidar de nós mesmos significa, em quarto lugar, averiguar se o nosso coração não está cheio de ganância, ambicionando prata e ouro. Nós que orientamos outros a serem generosos, não nos apeguemos ao dinheiro. O dinheiro, meus irmãos, é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Tomemos muito cuidado com o dinheiro para não nos tornarmos o seu servo. É interessante que nessa quarta e última exortação que Paulo dá a Timóteo, ele usa os mesmos termos que ele havia usado na primeira. Trava o bom combate. Trava o bom combate, combate o bom conflito, a boa guerra. A guerra pela nossa alma e pelas almas dos nossos ouvintes é uma boa guerra, um bom conflito. Nós vemos no mundo diversos conflitos beligerosos, diversas guerras, nação contra nação, reino contra reino. Cada nação tem o seu próprio interesse. Mas há uma guerra muito melhor que nós somos chamados para participar. A guerra do Evangelho. A guerra da nossa própria, a guerra pela nossa própria alma. A guerra pela alma dos nossos ouvintes. Se nós cuidarmos de nós mesmos, se nós cuidarmos da doutrina, o que vai acontecer, segundo o apóstolo Paulo, é que nós vamos salvar tanto a nós mesmos quanto aos nossos ouvintes. Isso é sério, meus irmãos. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Satanás não está brincando de ser Satanás. Nós podemos brincar de sermos cristãos, mas Satanás não está brincando. Ele nos assedia o tempo inteiro, nessas 4 áreas e muitas outras. Ele está tentando nos desviar do Evangelho, está tentando minar nossa fé, está tentando implementar no nosso coração a ganância, a luxúria, o orgulho, a heresia. Nós temos que resistir firmemente a Satanás. Temos que resistir à nossa carne. Temos que resistir aos nossos impulsos pecaminosos mais fortes. Nós estamos em guerra. É um bom combate, mas é um combate, meus irmãos. É um combate, é guerra. Nós devemos buscar de todas as formas preservar os nossos corações. Talvez Deus tenha concedido a você, na sua vida, a graça de conduzir pelo menos uma pessoa à fé salvífica em Jesus. Talvez você, pastor, tenha levado dezenas ou centenas de pessoas a Jesus. Mas que triste seria se você que leva centenas, milhares aos céus, ficasse de fora. Que triste seria se você que cuida das almas das outras pessoas não cuidasse da sua própria alma, a ponto de ficar de fora da Nova Jerusalém. Nós podemos ganhar o mundo todo, mas como é deprimente, como será triste
se nós perdermos a nossa própria alma. Que nós vigiemos, que nós atentemos para o nosso próprio coração. Esteja sempre atento aos detalhes da sua vida. Cuide não apenas das pessoas à sua volta, cuide de você mesmo. Ninguém consegue ver o que há no seu coração, mas você sabe o que está lá. Se é necessário, hoje, nessa noite, que você confesse a Deus pecados ocultos do seu coração, como a heresia, o orgulho, a libidinagem, a ganância, faça isso. Confesse a Deus os seus pecados e clame a Ele por misericórdia. Reconcilie-se com seu Senhor, porque você vai ser julgado por Ele. Um dia você vai estar diante dele e vai ter que prestar contas a Ele. E você não vai poder esconder nada dele. Você pode esconder muito de mim. Você pode esconder toda a sua vida, de qualquer ser humano. Mas de Deus você não vai esconder. Cuide de você mesmo. Cuide da sua alma. Cuide da sua comunhão com Deus. Cuide da leitura da palavra de Deus. Cuide do seu momento de oração. Você um dia vai estar diante do próprio Deus. Não se esqueça disso. Oremos. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra, sempre tão instrutiva.